Olá, sou Gleice Belucci e hoje vamos ler o capítulo 3 do livro Tronos sobre Tronos de Davi Rebolo. Capítulo 3. A-N-A-T e os profetas. Visão de Anat. Em uma turnê pela América do Sul, tentava descansar na cidade de La Paz, Bolívia. Tinha chegado à noite e partiria no dia seguinte. Vinha de um percurso por várias cidades e, cansado fisicamente, desejava recuperar as energias, pois ainda faltavam 2 nações para visitar antes de regressar. Na madrugada, se abriu uma dimensão nos sonhos e me vi em um templo, em uma cidade dimensional. Ali estava em uma reunião e observava as pessoas cantarem em uma igreja, enquanto um grupo de crianças cantava em coro, seguindo a direção de uma diretora que os orientava na voz, nos modos, e tudo parecia perfeito neles. Quando me levantei naquela dimensão, comecei a declarar que a honra e a glória era para Jesus Cristo. Só Ele é digno de ser adorado. Repetia e gritava no templo, atraindo os olhares e rompendo com a ordem da reunião. A mulher que regia o coro virou em minha direção, e as crianças também. Seus rostos se transformaram e já não refletiam a inocência infantil. Pelo contrário, seus olhares eram frios e cheios de maldade. Era como olhar para dentro de um grande poço. O mesmo abismo se notava nos olhos deles. A mulher começou a me amaldiçoar, dizendo todo tipo de maledicências, palavras desonestas e maldições. Sua boca suave, que regia aquele coro, se transformou em uma abertura do inferno, cheia de palavras de morte, de infâmias. Era como escutar o próprio Hades falar. Vi que as crianças que estavam no coro tinham como que cartazes, letreiros, e estavam aguardando para fazer uma coreografia, uma apresentação. Então eles viraram seus letreiros, deixando ser vista uma letra, que antes estava oculta, formando a seguinte palavra ou sigla, A-N-A-T, Anat. Continuei confrontando com palavras e exaltando o senhorio de Jesus Cristo, e que só ele devia ser adorado. Então a mulher, ao ser descoberta, da mesma forma que as crianças, correram. Saí daquele templo e caminhei pela cidade. Enquanto andava pelas ruas, sentia a opressão das trevas. Era como se o ar estivesse carregado de malignidade. Cada sombra parecia ter formas definidas, como se fosse perseguido por grande opressão. A cada passo que dava, sentia como se houvesse nas minhas costas animais, bestas e demônios, que se aproximavam intentando me alcançar. Tinha medo de me virar e continuei caminhando. Era como se a qualquer instante alguns destes que me perseguiam se lançassem sobre as minhas costas. Então percebi que o foco de toda aquela maldade vinha na direção contrária à que me dirigia. Entendi que devia me virar e confrontar. Descobri a fonte daquele poder que encobria a cidade. Virei-me em direção às trevas e cada passo que eu dava sentia a escuridão crescer em sua influência. Ainda assim prossegui. Quando avancei umas quadras, a uns 100 metros, vi a mesma mulher que estava no templo anteriormente. Ela apareceu de dentro de um beco. Trazia na mão esquerda uma pequena caixa de madeira com um cofre aberto, e dela começou a tirar objetos mágicos e a lançá-los. Enquanto ela avançava, enviava seus elementos e conjurava em vários idiomas a maldição. Continuei avançando e decretando a palavra profética. Cada escritura eu enviava com força e meu espírito crescia enquanto proclamava as sentenças das escrituras e a autoridade de Jesus Cristo. Cheguei mais perto e, sem deixar de falar, nos agarramos fisicamente. Então, fazendo força naquela dimensão de maldade,
Saí dos sonhos e apareci repentinamente no quarto do hotel. O espírito estava fisicamente com a forma dessa mulher. Então percebi que não era um espírito demoníaco, mas sim um espírito humano de uma bruxa ou sacerdotisa que tinha se deslocado na projeção astral. Então preguei sobre Jesus Cristo. Este espírito humano clamava e suplicava que a deixasse ir. Mas eu não a soltava e continuava pregando o amor do Senhor. Falei o quanto Satanás a tinha enganado. Lhe anunciei que havia esperança para ela se entregasse a sua vida a Jesus Cristo. Quando terminei de anunciar a mensagem da cruz, soltei seu espírito e desapareceu no ar. Olhei à minha direita e estava em pé o anjo do Senhor com um rosto de glória e me disse: Mostrarei-te nas Escrituras o que tem visto. É necessário que saibas o que está por vir e anuncies na terra e nos céus o que sucederá em breve. Continuou me falando. Peguei a Bíblia que tinha e coloquei aos pés da cama. Então o anjo do Senhor moveu sobre as folhas das Escrituras, abrindo em Jeremias, capítulo 11, do 18 ao 19. E o Senhor me fez saber, e assim o soube. Então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança. Porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memórias do seu nome. Enquanto lia a Escritura, o anjo dizia: O que viste é o engano que está sobre a terra. Estes são os espíritos que desviam toda a adoração dos homens até eles, ao mesmo tempo em que Satanás quer roubar a adoração ao Pai e retém a alma dos homens. Mas aos que forem retirados o véu de seus olhos, verão a verdade e a morte que se oculta neles, e adorarão a Jesus Cristo. Tu vistes uma palavra que estava formada por 4 letras. Não és um nome, mas sim a aliança de 4 tronos que governam nos céus, na terra, ar e o Hades. Estes têm tomado, desde tempos antigos, os lugares e têm se fortalecido. O nome deles é Anat, que significa Acera, mais Nergal, mais Artemisa, mais Thor. Advirta esta geração e desperta os profetas. Anat tem a ver com algumas divindades que conhecemos mais popularmente como os nomes de Afrodita, mais Apolo, mais Ateneia, mais Zeus. Anat, a inimiga dos profetas. Li e reli o texto. Certamente tinha lido antes, mas nunca tinha visto isto. Agora uma chave havia sido revelada, e encontrava aqui uma confederação de poderes espirituais designados para a destruição do ofício do profeta, que talvez estivesse oculta por gerações. A revelação de Deus tem a particularidade de não ser informação jornalística. Ele não tem intenção que escute e depois diga: nada posso fazer. As visões se distinguem quando vêm de Deus, pelo poder que leva cada palavra. É um poder criativo, explosivo. Quando expõe a verdade, tem tanta luz que desmorona as estruturas do inimigo. A palavra anunciada liberta os corações, rompem os paradigmas e as massas são liberadas. Quando denunciamos as trevas, elas são expostas e a derrota delas na cruz se faz real em nossas regiões. A Escritura nos revela que Cristo venceu e envergonhou publicamente a todo o poder das trevas. Essa vergonha só se cumpre em nossas regiões, quando proclamamos a verdade. É ali, quando despimos as trevas, e a sua derrota se faz real. Anat foi uma deusa cananeia, irmã e esposa de Baal, apresentada com caráter sanguinário, violento, que despedaçou a outros deuses, além de ser a única mulher que se atrevia a reclamar aos deuses criadores. Segundo a mitologia cananeia, ela, com a ajuda de Deus Sol,
consegue enterrar a Baal, que tinha sido vencido pelo deus Mot, entre parênteses, morte e seca. Baal ressuscita e então vence a seus inimigos e torna o reino definitivamente. Anat tomou a forma de vaca e Baal teve relações sexuais com ela e nasceu um filho. Seu auge foi paralelamente aos dias de Moisés. Passado o tempo, a personalidade ou atributos dessa deusa passam a ser manifestar separado em várias deusas como a Ateneia, a Afrodite, Astarte, Acera e Star. Anat, a inimiga dos profetas. Jeremias 11, 18 a 23. Acera, deusa do sexo e da fertilidade. Nergal, deus das pragas e enfermidades. Artemisa, deusa protetora e da sabedoria. Thor, Deus Pai Universo dos céus. Anat, deusa caldeia, da fertilidade, o sexo e a guerra, representa a confederação de 4 tronos da maldade. Oculto. Anat representava a fertilidade, nos meses de outubro até abril, quando em maio chegava a seca. Por isso, era tradição ter relações sexuais nos templos de Anat, entre os camponeses e as sacerdotisas que representavam a Baal, fertilizando a Anat. Os israelitas, quando entraram na terra, foram seduzidos por este ritual e abandonaram os conselhos de Moisés e Josué. Os utensílios feitos para Baal e para o mastro sagrado e para todo o exército dos céus. Também as pessoas por todo Judá fez fumaça de sacrifício a Baal, ao sol e à lua, e às constelações do zodíaco e a todo o exército dos céus. Citações de 2 Reis, capítulo 23, versos 4 e 5, 2 Crônicas, capítulo 33, verso 3, e Sofonias, capítulo 1, versos 4 e 5. Nergal, deus das pragas. Nos próximos capítulos, veremos cada um dos tronos da maldade que são Acera, Artemisa, Thor e também Apolo, que assume todas as funções de Nergal. Mas quero deixar aqui as operações de Nergal e como influência no mundo espiritual. Nergal, deus primordial do céu, representa o sol e as pragas. Ele nasceu de uma violação pelo deus Enlil, entre parênteses céu, e a deusa Ninlil, entre parênteses Ar, quando ela foi vê-lo no inframundo. A lenda conta que os deuses do céu estavam separados dos deuses do inframundo e não se podia ir daqui para lá. Em uma reunião no céu, a deusa Ereshkigal, entre parênteses, deusas do inframundo, possivelmente Perséfone para os gregos, fecha parênteses. Como não podia ir, enviou o seu embaixador Nantar, entre parênteses, deus mensageiro horroroso e que trazia todas as pestes e enfermidades. Fecha parênteses. Todos os deuses do céu lhes deram suas respectivas honras, menos Nergal, que nem se colocou em pé. A deusa do inframundo, ao saber, pediu que fosse castigado. Enviaram Nergal ao inframundo para pedir desculpas, mas antes lhe advertiram que não comesse nada, e principalmente não se aproximasse da deusa apesar de sua formosura. Acompanhando de 7 escorpiões, entre parênteses, representam principados, fecha parênteses, Nergal levou de presente a ela um trono de madeira. Não quis comer nem beber, mas quando a deusa Ereshkigal foi se banhar, ele a viu e, sem resistir, ficou com ela por 6 dias, amando-a. Ao 7º, enquanto ela dormia, ele se foi. No fim, a deusa ficou irada e prometeu que encheria a terra de tantos mortos que superariam aos vivos. Nergal, enfurecido, passou pelas 7 portas do inferno e a derrubou de seu trono. Mas ela lhe falou de amor e o convenceu
de que juntos podiam governar o inframundo. Seu principal lugar de culto na antiguidade foi o templo Emeslam, na cidade de Cutu, atual Tel Ibrahim, a uns 20 km de Babilônia, entre os anos 720 a 700 a.C. Os habitantes dessa cidade voltaram a Samaria e continuaram adorando a Nergal. Entre parênteses, estes mais adiante são os samaritanos, fecha parênteses. E os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, e os de Culta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Acima. Referência de 2 Reis 17:30, parênteses do autor. Decreto contra Anate. Durante os últimos anos, temos confrontado bastante o espírito de Jezabel, que protegia aos Baals e seus sacerdotes, e o vimos como um espírito de feitiçaria e manipulação, e o consideramos inimigo número 1 dos profetas. Jeremias era descendente de sacerdote Abiatar. Esse sacerdote foi o único que salvou sua vida quando Saul mandou destruir a linhagem sacerdotal que apoiava a Davi, que esteve refugiada por Salomão na cidade de Anatote, em terra de Benjamim. Jeremias, que é de uma linhagem sacerdotal, é chamado ao ofício de profeta para denunciar a maldade. Encontrava-se na cidade de seus ancestrais e sem ter ideia do mal que o rodeava. Foi alertado pelo Espírito do Senhor sobre o mal que estava sobre ele. Jeremias 18, capítulo 11, versos 18 e 19 diz: E o Senhor me fez saber, e assim o soube. Então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-no da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Havia mais do que um confronto. Os da cidade de Anatote, os filhos de Anate, praticantes da magia ritual a múltiplos deuses trazidos da Babilônia, estavam confabulando contra os sacerdotes e o profeta Jeremias. O motivo para eles pedirem a vida de Jeremias estava baseado no seu ofício de profeta das nações, e lhes ofereceram sua vida em troca de deixar seu ministério. Jeremias 11:21 diz: Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote: Buscam a tua vida, dizendo: Não profetizes no nome do Senhor, para que não morra às nossas mãos. O Senhor Yahvé sai em sua defesa. Jeremias estava enfrentando poderes ou tronos de uma envergadura inimaginável. Poderes que controlavam o céu, a terra, o ar e o inframundo. Mas o decreto vem direto da boca de Deus. Jeremias 11:22 diz: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu o castigarei. Os jovens morrerão à espada, e os seus filhos e suas filhas morrerão de fome. O duplo decreto estava estabelecido por Deus, que seriam consumidos pela espada e seus filhos morreriam de fome. Quando falamos de espada, sempre está diretamente relacionada ao uso das armas de guerra pela mão do homem. O que morrerá de fome na linguagem profética significa que sua boca seria fechada, isto é, um ferrolho colocado por Deus fecharia a dimensão deles, para que não se alimentassem mais do sangue dos profetas. A maioria destes poderes de maldade que ocupavam os lugares espirituais, chamados neste livro de tronos, foram conhecidos em diversas regiões com nomes de deuses. Aqui encerra o capítulo 3. Muito obrigado pela sua companhia.